Boa noite. Hoje, 21 de julho de 2021. Nosso tema: emergências. O vermelho virou verde. Você está voltando para sua casa. No caminho, um semáforo. Ele está com a luz vermelha. Você imediatamente para o carro. De repente, como se fosse surgindo do nada, aparece uma ambulância. Sirenes acionadas, luzes vermelhas piscando intermitentemente. É a senha. É uma emergência. É o SAMU 192. O sinal vira vermelho para verde. Mas nessa hora não importa mais a cor. Nessa hora da emergência, todas as cores viram verdes. O verde da esperança, o verde da vida, o verde do SAMU. Até o vermelho virou verde. É uma emergência médica. Mas o que é uma emergência médica? Para os dicionaristas, é uma situação grave, perigosa, um momento crítico e fortuito. Minha mãe chamava isso de uma hora minguante. Já na atividade aeroespacial, a emergência é conceituada como a situação anormal que pode levar a um risco a uma aeronave e os ocupantes. Já o Conselho Federal de Medicina, na resolução 1451 do ano de 1995, definiu como a constatação médica de uma condição de agravo à saúde que implique risco iminente de morte ou sofrimento intenso, portanto, demandando tratamento médico imediato. Perceberam que essas três definições convergem no sentido do imediatismo da ação, do tratamento, que é uma questão de vida ou morte, não há como perder tempo. Então, o que fazer para reduzir essa ocorrência de vida ou morte às emergências? Conhecer e atuar os 4 elos que levam ao dano e, consequentemente, à ação da emergência é um começo. O primeiro elemento é a segurança. O que é a segurança? É a arte de reduzir a um mínimo a possibilidade de um risco. Então, uma insegurança leva a um risco. E o que é um risco? É a probabilidade de gerar um perigo. E o que é o perigo? É algo que tem um potencial de causar um dano. Exemplo, mergulhar no mar próximo a tubarões. Nesse sentido, há uma certa confusão entre os conceitos de risco e perigo. Ora, o risco tem que se transformar no perigo para poder causar o dano, ora,
o risco causa diretamente o dano. Mas o entendimento é só uma questão de probabilidade. O risco teria uma probabilidade mais baixa de gerar o dano. E o perigo, uma altíssima probabilidade, como vocês vão entender no exemplo a seguir. E o que seria então o dano? O dano é mais que uma doença. Toda doença é um dano, mas nem todo dano é uma doença. Na prática, há dois tipos de dano. O dano material, que é conhecido por prejuízo, e o dano à saúde, que é a lesão corporal. Lembra do Medicina Legal, o exame de corpo de delito? E esse dano pode ser de natureza leve, moderada, grave e até a morte. E o dano, então, é o desfecho final dessa cadeia, que começa com o risco, começa, aliás, com a insegurança, gera o risco, o perigo e o dano. Então, esse desfecho final, que é o dano, é a sua ocorrência que aciona o SAMU. Mas não significa automaticamente a chamada que o SAMU vá ao local da ocorrência. Tem que ser analisado para ver se caracteriza uma urgência ou emergência. Tem que ser decretado esse ato, avaliado. E assim sendo for, imediatamente a ambulância é autorizada, é demandada até o local da ocorrência. Como vocês viram então, observe que nas definições de segurança, de risco e de perigo, utiliza-se o modo verbal das incertezas. O se, o quando. É o modo subjuntivo. Também se usa muito a probabilidade matemática. Então a matemática e a língua portuguesa aí se unem nessas definições de urgência e emergência. Um exemplo para entender melhor a relação risco-perigo. Um tiro de revólver numa perna tem um risco baixíssimo, uma probabilidade baixíssima de morte. A não ser que atinja um vaso sanguíneo importante, calibroso, tipo uma artéria da perna, e não dê tempo de chegar no hospital, uma demora. Tirando isso, o paciente não levará à morte. Porém, um tiro no coração é uma altíssima probabilidade de morte imediata. É uma morte inevitável. Então, a diferença entre risco e perigo é essa. Lembrar que perigo é simbolizado pela caveira. E onde houver caveira é um perigo de morte. E nas casas da gente também tem, principalmente acidentes domésticos, também gera urgência e emergência. E lembre que nas nossas casas tem gás, que é um perigo, tem banheiro, tem quedas, crianças podem cair, tem cozinha com fogão, com fogo, tem sempre um risco de incêndio pelos eletrodomésticos, pela tecnologia. Então lembrar que SAMU pode ser demandado também a partir, não da rua, mas da casa. Para terminar, e viajar de avião a 10 mil metros de altura no Brasil de hoje? Seria um risco ou um perigo? Ou os dois? A chance de pegar Covid-19 seria um risco ou um perigo? Você mesmo assim vai viajar? Boa sorte. Mas não vacile. Vacine-se. Muito obrigado.